A história de Ester, a festa do rei e a coragem de Vasti. Bem-vindos, famílias, pais e filhos, a mais uma aventura bíblica inspiradora. Fechem os olhos e imaginem um mundo antigo, por volta do ano 480 a.C. O vasto Império Persa se estendia da Índia até a Grécia. Eram tempos de reis poderosos, palácios reluzentes e festas grandiosas, mas também tempos difíceis para o povo de Israel. Depois do exílio na Babilônia, muitos judeus voltaram para Jerusalém, mas milhares permaneceram espalhados pela Pérsia, vivendo entre povos e costumes diferentes, tentando manter viva a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E entre eles havia uma jovem chamada Hadassa, conhecida por outro nome, Ester, que quer dizer estrela. Mas antes que ela brilhasse, algo importante aconteceria no palácio. No coração de Suzã, a capital da Pérsia, erguia-se o palácio de mármore e ouro do rei Assuero, chamado também de Xerxes pelos gregos. Ele era um homem alto, imponente, com barba negra e olhos que brilhavam como estrelas. Mas seu temperamento era como uma tempestade, imprevisível. Para celebrar o terceiro ano de seu reinado, o rei deu uma festa que durou 180 dias. Sim, meio ano inteiro de banquetes, música e vinho. Nobres de todo o império vieram com roupas bordadas em pedras preciosas, bebendo em taças de ouro. O jardim do palácio era um paraíso. Flores raras, fontes de vinho e cortinas de linho pendendo de colunas de prata. O rei queria mostrar sua glória e poder. E na sétima noite da festa, já embriagado de alegria, ele ordenou: tragam a rainha Vasti, quero que todos vejam sua beleza. Vasti era linda como o amanhecer. Seu porte era nobre e seu coração firme como uma rocha. Mas quando ouviu o comando do rei, seu semblante se fechou. Eu não irei, respondeu ela. Minha honra é maior que qualquer exibição. Um silêncio caiu sobre o palácio. Os eunucos tremeram, ninguém recusava o rei. Mas Vasti não cedeu. Pais, contem isso aos seus filhos. Às vezes, ter coragem de dizer não ao que é errado é mais valioso do que obedecer ao poderoso. O rei ficou furioso, chamou seus conselheiros e sábios, e todos temeram que se as mulheres ouvissem sobre a desobediência da rainha, ninguém mais respeitaria os maridos. Depore Vasti, disseram eles, e escolha outra rainha para substituí-la. E assim, Vasti foi banida do palácio. Poucos dias depois, o rei emitiu um decreto: que as mais belas jovens do império sejam trazidas ao palácio de Suzã. Entre elas, o rei escolherá uma nova rainha. E em meio a toda Suzã, havia uma jovem judia, Ester. Órfã desde pequena, criada com amor e sabedoria por seu primo Mardoqueu, ela vivia perto do portão do palácio, ajudando e servindo com humildade. Quando o decreto foi anunciado, seu coração tremeu. Ela não queria ser rainha, mas Mardoqueu olhou para ela e disse: Ester, talvez Deus tenha preparado este momento para algo muito maior. E mesmo sem entender, Ester confiou. Seu coração orou em silêncio: Senhor, se for da tua vontade, guia-me. Eu sou apenas uma estrela pequena, mas que tua luz brilhe em mim. Mal sabia Ester que Deus estava tecendo um plano invisível, um plano que mudaria o destino de todo o seu povo. Meses se passaram desde que o rei Assuero depôs a rainha Vasti, e o palácio de Suzã agora se enchia de perfumes e vozes femininas. O harém real virou um jardim de flores raras, onde moças vindas de todo o império se preparavam para talvez tornar-se rainha. Centenas de jovens chegavam de terras distantes, algumas de olhos amendoados, outras de cabelos dourados ou flamejantes. Todas eram banhadas em mirra, untadas com óleos de jasmim e alimentadas com as melhores iguarias da Pérsia. O responsável por cuidar delas era Hegai, o chefe dos eunucos do palácio, um homem bondoso, experiente e de olhar atento. E foi ele quem notou algo especial em Ester. Essa garota tem uma luz suave, como a lua em noite de paz. Diz o Talmud que Ester tinha a pele morena oliva, olhos profundos e serenos, lembrando as grandes matriarcas de Israel, Sara, Rebeca
e Raquel. Seu primo Mardoqueu, o porteiro do palácio, homem sábio e fiel a Deus, advertiu: não reveles tua origem, Ester, nem digas que és judia. Confia em Deus e obedece a Hegai. Ester seguiu o conselho. Seu coração era humilde e suas palavras sempre gentis. Ela conquistou a simpatia de todos à sua volta. Durante um ano inteiro, as jovens se prepararam. 6 meses com óleo de mirra para purificar o corpo e a alma, e 6 meses com bálsamos e perfumes raros, até que o ar do palácio parecia o próprio Éden. Finalmente chegou o dia de Ester. Ela vestiu um manto de linho fino, adornado com pérolas do Mar Vermelho. Na cabeça, em vez de joias pesadas, uma coroa de flores silvestres. Sua beleza era natural, suave, diferente das outras. O rei Assuero, cansado de tantas candidatas, levantou-se do trono quando a viu entrar. Por um instante, o salão silenciou. Quem é essa visão? Murmurou ele surpreso. Os olhos dos dois se encontraram, e naquele olhar, Deus selou um propósito. O rei se apaixonou por Ester mais do que por todas as outras. Colocou sobre sua cabeça a coroa de Vasti e proclamou: Ester será minha rainha. Festas ecoaram por 7 dias, fogos de artifício iluminaram o céu de Suzã e o povo celebrou a nova rainha. Mas Ester guardava seu segredo. Sozinha, em oração, ela agradecia em silêncio. Do portão, Mardoqueu observava e sussurrava: lembre-se, Ester, para tal posição como esta, talvez foste preparada para um tempo como este. Conjecturas antigas dizem que naquela noite houve um eclipse lunar, como se até o céu aprovasse a nova rainha escolhida por Deus. A paz reinou no palácio por 4 anos. Mardoqueu continuava fiel, sentado junto ao portão real, observando tudo em silêncio. Certa vez, ouviu uma conversa suspeita. 2 eunucos, Bigtã e Teres, planejavam matar o rei enquanto ele dormia após uma caçada. Mardoqueu contou o plano a Ester, que o revelou ao rei em nome de Mardoqueu. Os traidores foram descobertos e enforcados. O feito foi escrito no livro das crônicas do rei, mas o rei esqueceu de recompensar o homem que salvara sua vida. Os reis são assim, distraídos como crianças com brinquedos novos. Enquanto isso, um homem perigoso subia ao poder. Amã, o Agagita, descendente dos Amalequitas, inimigos antigos de Israel. Alto, orgulhoso, com roupas púrpura e uma coroa de prata. Ele exigia que todos se curvassem diante dele. Todos obedeciam, menos Mardoqueu. Eu me curvo somente diante de Deus, dizia ele com firmeza. Amã ficou furioso e jurou vingança, não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Ele enganou o rei com palavras doces. Há um povo espalhado em teu reino, cujas leis são diferentes das tuas. Não é bom para o rei deixá-los viver. Se permitires, darei 10.000 talentos de prata para eliminá-los. Assuero, confiando no falso amigo, tirou de seu dedo o anel de sinete real e o entregou a Amã. Decretos foram escritos e enviados por mensageiros velozes. No 13º dia do mês de Adar, todos, os judeus, jovens e velhos, deverão ser mortos. A cidade de Suzã tremeu de horror. Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu saco e cinzas e clamou a Deus nas ruas. O jejume, a coragem de Ester. Quando Ester soube da notícia, seu coração se apertou. Que devo fazer? Perguntou ela por mensageiros. Mardoqueu respondeu: não penses que escaparás por estares no palácio. Quem sabe se para esta hora não chegaste ao reino? Ester chorou, orou e lembrou-se das promessas de Deus. Ela disse: vai, reúne todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim por 3 dias, sem comer nem beber. Eu e minhas servas faremos o... Mesmo depois, irei ao rei. E se perecer, pereci. Durante 3 dias, as casas judaicas se encheram de orações, como um coro invisível subindo aos céus. Ester, após o jejum, vestiu seu manto real, azul como o céu de Israel, bordado com leões e pássaros, símbolos de força e liberdade. Tremendo, ela entrou no pátio do rei. O rei Assuero olhou e estendeu o cetro de ouro. O que desejas, minha rainha? Pede, e te será dado, até metade do reino,
Com voz doce e firme, Ester respondeu: venha hoje ao banquete que preparei, tu e Amã. O rei aceitou, e Amã, orgulhoso, inchado de vaidade, correu para casa se gabando: sou o homem mais importante depois do rei. Mas, ao ver Mardoqueu novamente sem se curvar, sua raiva o consumiu. Constrói uma forca de 50 côvados para esse judeu, aconselhou sua esposa Zeres. E Amã mandou erguer a madeira alta como uma torre. Naquela mesma noite, o rei não conseguia dormir. Mandou trazer o livro das crônicas e, lendo, lembrou-se: quem foi o homem que me salvou da morte? Mardoqueu, o judeu, respondeu o servo. E o que foi feito por ele? Nada, ó rei. Assuero pensou por um momento. Chamem Amã. Amã chegou confiante, imaginando que seria honrado. O rei perguntou: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, vaidoso, respondeu: vista-o com as roupas do rei, coloque-o sobre o cavalo real e proclame pelas ruas: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei sorriu. Pois faça isso a Mardoqueu, o judeu. O sangue de Amã gelou. Pálido como cinza, ele obedeceu, conduzindo o cavalo pelas ruas. E o povo ria baixinho pelos becos, como se o próprio destino zombasse do orgulhoso. O banquete da verdade. No segundo banquete, a mesa brilhava com fazão assado, uvas do Líbano e vinho de Roma. Ester, pálida mas firme, esperou o instante certo. O rei, sorridente, repetiu: peça, rainha, e será teu. Com voz suave como o mel, Ester respondeu: ó rei, eu e meu povo fomos vendidos para destruição e morte. Se fôssemos apenas escravos, eu calaria, mas isso toca ao rei em sua honra. Assuero, atônito, perguntou: quem ousou fazer isso? E Ester, com lágrimas nos olhos, apontou: esse inimigo, Amã. O rei, tomado de ira, saiu ao jardim. Amã, desesperado, caiu aos pés da rainha, implorando por misericórdia. Mas ao voltar, o rei viu a cena e gritou: ele ainda se atreve a tocar a rainha em meu palácio? Os eunucos cobriram o rosto de Amã, o sinal de que seu fim havia chegado. Conjecturas midráshicas dizem que Ester parecia uma leoa no banquete e que Deus enviou um vento suave para acalmar o coração do rei. Enforquem-no na forca que ele preparou para Mardoqueu, ordenou Assuero. E assim foi feito. Amã e seus filhos foram pendurados e sua casa entregue à rainha, que a deu a Mardoqueu. Mas o decreto de morte já havia sido espalhado. Ninguém pode revogar uma ordem real, lamentou o rei. Então, Mardoqueu sugeriu: dê aos judeus o direito de se defenderem. E Ester suplicou novamente. Um novo decreto foi selado. Em Adar, os judeus poderão se armar e proteger suas famílias. Suzã explodiu em alegria. Cartas foram enviadas a cavalo e o povo se preparou, com orações e com espadas. Conjecturas gregas dizem que Deus enviou chuvas torrenciais, atrasando os inimigos e salvando o povo no tempo certo. No dia 13 de Adar, o império despertou para o caos. Em Suzã, liderados por Mardoqueu, agora primeiro-ministro com anel de sinete e colar de ouro, os judeus enfrentaram os inimigos. Amã havia reunido 10.000 homens contra eles, mas os judeus lutaram com fé e coragem. 500 inimigos caíram só em Suzã, incluindo os 10 filhos de Amã. Ester pediu: conceda mais um dia para proteger o povo. No dia seguinte, 300 caíram. Nas províncias, 75.000 inimigos foram derrotados. Mas os judeus não tocaram nos bens, obedecendo à lei de Deus. Lendas antigas dizem que anjos desceram dos céus para lutar ao lado deles, e uma grande estrela brilhou no céu como sinal da vitória. Mardoqueu então decretou: em Adar, celebrem com alegria banquetes, presentes e caridade aos pobres. Chamem esta festa de Purim, pois Pur significa sorte. E o inimigo lançou sortes contra nós, mas Deus virou o jogo. O império se encheu de festa, música e esperança. Muitos persas se converteram, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Anos depois, Suzã ecoava com risos e orações. Ester, agora uma rainha sábia,
criou escolas para órfãos e ajudou os judeus a erguer sinagogas. Mardoqueu governava com justiça e ajudava o rei em campanhas distantes, sempre sonhando com Jerusalém. Alguns historiadores ligam esse tempo à famosa Batalha das Termópilas, dizendo que até guerreiros persas foram treinados sob sua liderança. Ester, já idosa, contava aos netos: "Eu era apenas Hadassah, uma menina comum, mas Deus me fez estrela para guiar o seu povo." Assim nasceu a festa de Purim, celebrada com máscaras, doces e histórias para lembrar que Deus transforma a tristeza em alegria. E até hoje, cada vez que alguém ora, no escuro, ou faz o que é certo mesmo com medo, o brilho de Ester ainda vive. Queridos pais, mães, filhos e filhas, a história de Ester nos ensina que Deus nunca dorme. Mesmo quando o mal parece vencer, ele trabalha nos bastidores, num jejum, num sonho, num cetro estendido. Coragem não é não ter medo, é obedecer apesar do medo. Ester fez isso e mudou a história de um povo inteiro. Cada um de nós é uma estrela no plano de Deus. Então conversem juntos em casa, onde Deus está agindo na nossa vida hoje. Gostaram dessa aventura, famílias? Imaginem o que vem a seguir. Fiquem ligados para mais histórias bíblicas contadas com carinho para toda a família. Compartilhem com os amigos, leiam juntos à noite e me contem qual história vocês querem ouvir depois. Que Deus abençoe cada um de vocês.